Uma dúvida muito comum quando a gente fala de carreira, quando alguém quer iniciar uma carreira, é graduação presencial ou à distância? Existe um certo preconceito com educação à distância, tá? Mas o que eu já te digo que isso depende muito mais do perfil do aluno do que da faculdade em si. Claro que você, como aluno, você vai procurar boas faculdades para você estudar. O que é uma boa faculdade, por exemplo? É uma faculdade que tem uma boa avaliação no ENAD, é uma faculdade que tem uma boa avaliação no Enem. Contabilidade, nós temos um exame de suficiência, né? Quando você termina a faculdade, você tem que fazer um exame de suficiência. Se você não é aprovado, você não tem o registro, não tem habilitação para trabalhar nessa área. Então, você vai procurar uma faculdade, primeiro, que tem uma boa avaliação no ENAD, no Enem, uma boa avaliação na CAPES. Qual é a pontuação dessa faculdade na CAPES? Isso, independente se é presencial ou à distância. Olha o ranking. Quais são as melhores universidades, faculdades no país em ciências contábeis? Ok? Independente, não filtra ainda se é à distância ou se é presencial, semipresencial. E aí, ok, selecionei todas elas. Vamos agora, já selecionei, são ótimas universidades, independente se é à distância ou presencial. Ótimo. Vamos olhar o conteúdo dessas faculdades. Qual é a grade que elas te oferecem? Qual é a estrutura que ela te oferece? Tá? Eu tenho algumas matérias online. Eu tenho, por exemplo, algumas faculdades presenciais hoje já ofertam matérias online. Então, ela é um presencial, mas tem uma parte dela de algumas matérias que são online. Outras são 100% online. Olhe a qualidade do conteúdo. Então, procure no LinkedIn, procure nas redes sociais, pessoas que estudem lá e procurem saber se a aula à distância, por exemplo, se ela tem vídeo ou se é só apostila, como é que são as avaliações. Converse com pessoas que estudam lá. Claro que se você ligar para a faculdade, ele vai dizer que lá é tudo lindo, maravilhoso, venha estudar com a gente. Afinal de contas, né, eles precisam de alunos. Então, o que você precisa? Conversar com quem é de lá, estuda lá, para saber qual é a infraestrutura que a faculdade oferece. Independente se é presencial, independente se é à distância. Porque existem faculdades que são presencial e não tem infraestrutura nenhuma. Tá? A gente ainda não fez o filtro do presencial à distância. Então, isso é uma questão do que a faculdade está te oferecendo. Bacana. Isso é responsabilidade de quem? Da faculdade. Sua responsabilidade. Agora a gente vai falar de você. Qual é o seu perfil? Você precisa se conhecer. Você é do tipo de pessoa que consegue trabalhar, estudar à distância, olhando um vídeo, lendo uma apostila, fazendo um exercício, você consegue trabalhar sozinho? Você prefere trocar ideia com o professor, com o aluno? A ideia de monitor não te agrada? Você tem que saber qual é o seu perfil. Você gosta de estar lá em sala de aula, debatendo? Você tem que saber qual é o seu perfil. Outra coisa também que é interessante. As pessoas falam assim, mas a online é fácil. Não, uma boa faculdade online ela não é fácil. Ela tem um nível de dificuldade elevado, ela tem um índice de reprovação. Por quê? Porque muitas das vezes o aluno acha que vai entrar numa faculdade à distância e vai ser oba-oba. Que na véspera ele lê qualquer coisa lá, faz os exercícios e acabou. Não é isso, tá? Agora, também não adianta você ir para a faculdade presencial ficar administrando falta. Porque quando você está ocupado, surgiu emergência, bacana. Mas você falta porque estou cansado, estou com preguiça, estou isso, estou aquilo. É mais fácil, então, às vezes, você ir para um presencial. Você tem uma rotina muito pesada à distância. Você tem uma rotina muito pesada de trabalho. Então, não é melhor você sair do trabalho, ir para casa e aí em casa você com muita calma estudar? Então, é esse tipo de sensibilidade que você tem que ter. Então, eu produzo conteúdos para a faculdade à distância e eu dou aula no presencial. Já preparei, inclusive, vídeos para a educação à distância. Eu sou conteudista. Então, eu tenho contato com quem é faculdade EAD e eu tenho contato com faculdade do que é presencial. Sinceramente, o que é que faz a diferença? O conteúdo.
Se você tem um baita conteúdo à distância, você vai aprender. Se esse é o seu perfil também. Se você tem um baita conteúdo no presencial, você vai aprender. Agora, se o conteúdo é ruim, se o que eles estão ofertando é ruim, não importa se é presencial ou à distância, você não vai aprender o que é necessário. E aí não passa no exame de suficiência, vai muito mal no ENAD, não consegue fazer um concurso público, não consegue fazer uma prova prática numa entrevista de emprego. Por quê? Porque a qualidade do que estão passando para você é ruim. Então, para mim, 2 pontos principais para resumir. Primeiro, a qualidade do que está sendo oferecido na faculdade, seja à distância ou presencial, e qual é o seu perfil de aluno. Para mim, são os 2 pontos que vão auxiliar o seu sucesso, que vão auxiliar a sua carreira. Tá ok? Então, esse vídeo era para falar de graduação presencial ou à distância. Se você tem alguma sugestão de vídeo, poste aqui nos comentários. Tchau, tchau!